por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu Paz do Senhor Jesus para você, meu irmão e minha irmã que está assistindo esse vídeo. Amados, esse vídeo eu vou tentar ser bem breve, né? E peço para vocês que vocês já dêem uma olhadinha nos vídeos anteriores, né, que está no canal, ou no YouTube, no Facebook, e que você ajude a compartilhar esse vídeo dentro do seu ministério, dentro da sua família, né, com pessoas que são servas de Deus. Porque esta palavra são para pessoas que estão querendo dar um passo a mais para Deus e para pessoas que estão já um tempo dentro do Evangelho e não lê a Bíblia ou acha que deve servir a Deus do modo que quer. Então eu peço para vocês, em nome de Jesus, que se vocês ajudem a compartilhar esse vídeo, né? Curtir não é o mais importante é compartilhar, pois a palavra de Deus ela vive de compartilhamentos, né? Aliás, ela vive do sustento de Deus, mas o melhor é compartilhar. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre vaidade. Como você viu aí o tema do vídeo, né? Se apareceu para você a capa do vídeo, é a vaidade, né? E se você for realmente uma pessoa que quer se alinhar com Deus, você vai conseguir assistir esse vídeo até o final. Mateus 22, 34 vai falar sobre os dois maiores mandamentos. O que é os dois maiores mandamentos? Amar a Deus e amar o próximo. Só que hoje nós vamos falar sobre amar a Deus, né? A Bíblia fala assim, ó, Mateus 22, 34 em diante, né? Quando Jesus foi interrogado e vieram os doutores da lei perguntar para ele qual eram os dois maiores mandamentos, ele falou que era amar o próximo, amar a Deus e amar o próximo. Só que quando nós vemos amar a Deus, Jesus ele fala amar a Deus de todo o seu coração. Ou seja, seu coração tem que ter espaço primeiramente para Deus, e a maioria do espaço do seu coração deve ser ocupado por Deus. Amar a Deus com toda a sua força, né? É você sempre estar se esforçando para fazer a vontade de Deus, por mais que você não queira, você tem que se contrariar. De todo o seu pensamento tem que estar em Deus 24 horas. E de todo a tua alma, de todo o seu entendimento, enfim. A Bíblia também nos fala que quem ama a Deus obedece. Eu faço uma pergunta para você: você ama a Deus? Eu não vim trazer jugo para você não, né? Nem acrescentar jugo, nem pedra de tropeço. Eu simplesmente estou te ensinando a ser um verdadeiro cristão conforme a palavra de Deus nos ensina. Amém? Primeiramente você deve entender. Amar a Deus não é só ir para o culto. Amar a Deus não é só falar de Deus. Amar a Deus não é simplesmente entrar no culto na bênção, sair do culto na bênção. Não, amar a Deus é muito mais do que aquilo que a gente é acostumado a aprender. Amar a Deus envolve também a nossa vestimenta, a nossa vaidade externa. Muitos vão falar: irmão, mas isso que você está falando é muita rigidez. Irmão, eu quero falar com um crente que quer dar um passo a mais para Deus. Pessoas que entraram para o Evangelho agora e querem se dedicar a Deus. E eu sinto muito ele dizer, não quero pôr jugo, mas se você está numa igreja que não tem doutrina, dificilmente você vai conseguir servir, né, a Bíblia, o que está escrito na Bíblia. Se você está numa igreja que ela diz para você que a Bíblia é apenas um livro, ou se é um livro machista, ou se é um livro preconceituoso, eu sinto muito ele dizer, você está no caminho errado. Eu aconselho que você dobre o seu joelho e fala assim: Senhor, eu preciso que o Senhor abra meu entendimento, abra o entendimento de quem prega para mim, porque sair da igreja é fácil, né? E eu não vou falar para você sair da igreja, muito pelo contrário, você deve viver dentro da igreja, quanto mais você puder, melhor.
Mas você deve orar e pedir para Deus abrir o entendimento de quem te ensina e arrancar a rebeldia de quem está te ensinando. Eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar com igrejas e com almas. Eu não quero saber se você é da congregação, se você é da Assembleia, da Batista, Presbiteriana, Quadrangular, Brasil para Cristo, Renascer, não. Eu sou uma pessoa que eu gosto de pregar a submissão ao Senhor e a obediência à palavra de Deus. Então eu não estou aqui para falar para você do seu ministério. Eu simplesmente quero que você entenda, né? Eu, como uma pessoa que fala com você agora, digamos um servo de Deus, se eu estou te falando como se fosse um pastor, eu quero que você entenda que a submissão da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é muito importante. Amém? Ela é muito importante. Então, eu quero que você entenda. Amar a Deus é obedecer. Tudo que contém na Bíblia deve ser obedecido. Amém? Tudo. Eu digo no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento era a lei, no Novo é a graça. A pessoa pensa, Deus só quer saber do nosso bem. Mas Deus saber do nosso bem não envolve escândalo, luxúria, sensualidade, devassidão, sodomia, essas coisas assim não envolve a vontade de Deus. Quando a Bíblia fala, sejais livre, né, viva a liberdade ao qual Cristo vos libertou, significa que você era refém do pecado. Você era, muitas das vezes, preso pelo tráfico de droga, pela escravidão, pela luxúria, pela sensualidade, pela prostituição, pela avareza, pela ganância, pela ignorância, pela feitiçaria. Então, quando você conhece a Cristo, você é liberto. E nada pode te afastar do amor de Deus a não ser você mesmo. Só que essa liberdade dentro do Evangelho, ela envolve um limite. Por quê? Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso fazer tudo, mas nem tudo. Eu tenho liberdade para fazer tudo. Mas muitas coisas não me convém fazer. Por quê? Porque nós temos a nossa carne. A nossa carne tem certas coisas que nós fazemos que, além de desagradar a Deus, amém? Vai fazer com que nós venhamos nos afastar de Deus. Por isso que tudo me é lícito. Eu posso sair e fumar e beber. Eu posso, mas não me convém. Por quê? Porque eu sou um servo de Deus. Se eu beber, eu vou estar estragando meu corpo, perdendo minha sobriedade. A Bíblia diz que Deus, ele ama a sobriedade do homem, ama o homem sóbrio, né? E fumar, eu vou estar estragando meu corpo. Então me é lícito. Eu posso fazer, porque eu sou livre. Mas não me convém, porque em vez de me edificar, vai me destruir. Amém? E um crente, ele tem que saber seu cartão de visita de Deus. Como assim o cartão de visita de Deus? Primeiramente, você tem que entender que tudo que contém na Bíblia, tudo, você deve analisar e seguir. A doutrina, ela é importante porque uma igreja que prega a doutrina vai te deixar mais próximo da salvação e da santidade que Deus quer. Né? Muitas pessoas pegam a tradição dos anciões, né, que os discípulos de Cristo estavam comendo sem lavar a mão. Aí os anciões vieram questionar a Jesus. Jesus pegou e falou assim: não coloque tropeço diante das minhas ovelhas. Muitas das vezes as pessoas confundem em mandar um irmão ou uma irmã se vestir adequadamente, não passar um batom, não passar uma maquiagem, não pintar o cabelo. Muitas das vezes as pessoas entendem como o quê? Como tropeço. Mas se você for ver, Jesus, ele está falando o quê? Para a gente não colocar tropeço diante das ovelhas com costumes. A Bíblia mesmo fala, o costume dos anciões, não colocar costume diante das ovelhas. Se a ovelha quiser comer sem lavar a mão, isso é um particular dela, isso daí vai escandalizar apenas ela. Entendeu? É um alimento que ela vai pegar sem lavar a mão e vai comer. Então ela vai contaminar a si próprio. Lógico que as pessoas vão olhar e falar assim, pô, o cara nem lavou a mão para poder comer e tal. Né? Não estou dizendo você vir com a mão suja. Mas eu digo você estar com a mão limpa e ter que lavar a mão de novo para comer. Isso daí é um costume de higiene, mas se você não quiser fazer, vai escandalizar somente você. Amém? Mas quando se trata de roupas, quando se trata de fala, né? Quando se trata de linguagem, usos e costumes, comportamento, não envolve só você, envolve a Deus. Amém? Entenda bem. Você acabou de chegar da rua. Você lavou a mão. Sua mãe ou sua esposa foi e colocou a comida na mesa. Amém? Aí você foi e você acabou de lavar a mão. E o costume dos anciões era lavar a mão novamente. Amém? Se você não quer lavar a mão, não significa que você está sujo, porque você já lavou a mão. Mas dentro de um costume antigo, você tinha que lavar a mão novamente para comer, ou seja, sua mão tinha que ser lavada ali naquela hora antes de comer. Entende? Então se você já lavou sua mão, você não precisa lavá-la de novo.
Isso é algo que envolve só você. Conseguiu entender? Já o modo que você fala, o modo que você se veste, o modo que você age, envolve você e a Deus. Exemplo, como que você vai falar que você é um crente que segue a palavra? Amém? Sendo que você mente, mata, rouba, se prostitui, comete adultério. Consegue entender? Eu nem vou me apegar na parte da prosperidade, porque eu não vou falar tolo, que é uma palavra muito pesada, né? Que Deus que tenha misericórdia. Mas eu vou falar, você é uma pessoa muito falta de entendimento quando acha que o evangelho é só agregado, né, à prosperidade, sendo que Jesus não tinha casa. Já começando por aí. Jesus não se reunia apenas no templo de Salomão, se reunia ali para poder pregar também em sinagogas que eram inferiores ao templo, e muitas das vezes no campo, né, e no meio das multidões. Então a passagem da Bíblia que diz que as raposas têm covis, mas ele não tinha nem aonde repousar sua cabeça, ou seja, Jesus não tinha casa. Ele era um missionário que ele era 100% levado de acordo com a vontade de Deus. Você consegue entender? Ele tinha todo o poder, toda a unção em disposição dele, mas ele não utilizava. Assim também foi com João Batista. Entende? João Batista era uma pessoa que o quê? Ele foi um anjo levantado para abrir caminho diante de Deus, né, pregando o evangelho e batizando nas águas, para fazer a vontade de Deus. Inclusive foi ele que batizou o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E João Batista não tinha casa. E era um homem que a Bíblia chamava, foi o último profeta saído por mulher. Não estou dizendo que você não pode ter o dom de profetizar através do Espírito do Senhor. Você pode ter esse dom. Mas eu estou dizendo que ele foi o último profeta saído por mulher. Ele foi um homem que ele viveu com roupas humildes e foi para o deserto. E ele foi, a Bíblia chama ele de anjo, o homem que veio abrir caminho para Jesus. Não que Jesus precise, mas para cumprir a Bíblia. Então não acha que você ser próspero vai mostrar que você é um crente. Não. O que vai demonstrar se você é um crente é você estar com um coração puro e verdadeiro, sem mentira, sem engano, sem ganância. Consegue entender? Os discípulos de Cristo. Nós temos 12 apóstolos que eram pescadores, não eram um homem de alta patente, entende? Eles largaram tudo para poder seguir o evangelho. E eles também às vezes dormiam no campo, né? Às vezes dormiam em casas, mas eles não tinham lugares fixos, porque a própria Bíblia fala que eles largaram, né? Jesus falou assim, aquele que largou mulher, filho e filhas, esposa e tal, ganhará 100 vezes tanto 100 vezes mais no céu. Então isso significa que os servos de Deus, eles eram tipo, saíam por aí pregando. E nós temos o apóstolo Paulo, um homem rico, um homem de bom entendimento, de boa índole, que para mim me serve muito, porque eu fui uma pessoa muito apegada ao dinheiro. E quando eu entrei no evangelho eu pensava assim, para ser crente tem que ser próspero. Para ser crente tem que estar bem de vida. Errado. Deus me fez observar bem a passagem bíblica. As passagens bíblicas. Principalmente no apóstolo Paulo. A prosperidade ela vem com o tempo. Amém? Que não é o tema desse vídeo, mas se Deus mandou tocar nesse assunto, eu vou tocar. A prosperidade ela vem com o tempo, mas não é porque você não é rico, porque você não tem um carro, porque você não se veste bem, que você não tem Deus na sua vida. Olha o exemplo de João Batista, se vestia com pele de animal e comia inseto no deserto. E olha quem foi João Batista. Consegue entender? Olha quem foram os apóstolos, homens que com uma palavra fizeram grandes feitos e não tinham casas. Amém? Olha quem foi o apóstolo Paulo. Largou tudo e foi servir a Jesus. Então não fala para mim que para ser um bom crente você tem que ser próspero. Não, primeiramente você tem que ter o Espírito do Senhor. Se você não tiver o Espírito do Senhor, a Bíblia fala que você não tem parte com Ele. Então você tem que se preocupar com isso. Amém? Outra coisa, intimidade com Deus. Quando você tem intimidade, até fogo do céu desce, assim como foi com Elias. Né? Você consegue ver até Cristo, se for preciso. Consegue entender? Então é assim que as coisas funcionam. É só para você conseguir entender. Amém? Então ser um cartão de visita de Deus não é ser bem financeiramente. Irmão, tem pessoas aí no sertão que estão com tênis furado, muitas vezes até andando descalço. Não porque Deus não quis prover, mas sim porque a pessoa é humilde que nem o João Batista. Às vezes está andando descalço, não tem dente na boca, tá com o cabelo para cima, todo espantado, mas quando ela abre a boca para falar com você, irmão, é tanto fogo que sai, meu irmão, que você sai de lá mais crente do que você entrou. Tem gente que você entra na casa da pessoa, às vezes não tem nada, nem uma água para te oferecer, um café, um suco, um refrigerante. Amém? Não tem nem reboco nas paredes.
Mas quando a pessoa recebe você e ela começa a falar do amor de Deus, você sai de lá mais convertido do jeito que você entrou. Então o que te define ser um crente de verdade é carregar a palavra de Deus e ter intimidade com o Senhor, ser batizado no fogo e fazer a vontade de Deus, aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Consegue entender? A gente vê por aí, muitos pregadores, não julgando, muitos cantores, muitos até pastores, ovelhas, que andam de carrão, mas não conseguem se achegar a Deus. A gente consegue ver aí, me perdoe, pessoas que têm uma baita, quantia na conta, mas daria tudo para poder ver Jesus passar na vida dela. Consegue entender? Então, o cartão de visita do crente é a santidade. E a intimidade que ele tem com Deus. A intimidade vai fazer com que você seja diferente. A intimidade vai fazer com que você seja uma pessoa transformada. Então, continuando o vídeo, eu quero explicar para vocês o que é a Bíblia. Para você entender se você deve seguir a Bíblia ou não, você tem que ser crente. Você tem que acreditar em Jesus. Quem falar para você que a Bíblia é rasurada, que a Bíblia não é algo confiável, essa pessoa já está com a fé apagada. Então você ora por ela. Amém? A Bíblia diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que toda a Escritura, ou seja, toda a Bíblia, ela é divinamente inspirada para corrigir, endireitar, fortalecer o homem de Deus. E ela é completamente proveitosa. Nada se joga fora da Bíblia. Entende? Então eu quero que vocês entendam aqui a parte divinamente inspirada. Qualquer pessoa que escreveu a Bíblia, ela foi divinamente inspirada. Ela não escreveu porque quis. Não escreveu por achismo. Não escreveu por adivinhação. Ela escreveu inspirada por Deus. Amém? Então essa é a prova que você deve ler e seguir o que está escrito. Amém? Algumas vezes eu vou estar dando pause aqui no vídeo para vocês conseguirem entender parte por parte o que Deus está querendo falar com vocês. Então, se a Bíblia falar para você abrir de mão da vaidade, porque isso agrada a Deus, meu irmão, eu vou te dar um conselho, meu irmão e minha irmã. Ouça o que o Senhor está falando. Porque a Bíblia mesmo acaba de autenticar a sua santidade. Amém? Só que para você entender, você tem que ter o Espírito do Senhor. Senão você não vai conseguir. Porque Jesus ele disse, eu vou e deixo contigo o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, ao qual o mundo não pode receber, porque é o Espírito Santo de Deus. Amém? Que te lembrará de todas as coisas. Então, ou seja, quando você tem o Espírito de Deus, você é lembrado daquilo que Deus tem para te falar. Quando você tem. E quando você não tem, um bom passo é você procurar santificação para você receber e pedir com fé e vai receber. É assim que Jesus disse. Amém? Então você deve entender que a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é um livro que vai nos ensinar a se achegar a Deus, permanecer em Deus e trazer mais almas para Deus. Porque a unção que você recebe, o entendimento não é para você, é para expandir. Consegue entender? Então nós vamos lá. Em 1 Timóteo 2,9. Vou ler para você aqui rapidinho aqui, 1 Timóteo 2,9. Vai falar sobre os deveres da mulher cristã. Ou seja, quem é crente tem a obrigação de cumprir o que a Bíblia diz, porque não é tropeço que nem certas pessoas dizem. É o dever da mulher cristã. Consegue entender? A mulher ela deve se comportar assim para ela poder não envergonhar a palavra de Deus. Então vamos lá. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos. O que é ataviar? É se enfeitar, se arrumar. Mas quando a Bíblia diz em trajes honestos, a Bíblia quer dizer em trajes que não vai escandalizar. Ou seja, a Bíblia diz que as mulheres devem se ataviar em trajes honestos. Ou seja, a mulher deve se enfeitar com honestidade. O que é honestidade, irmão? Pode até parecer engraçado. Mas honestidade, no se arrumar, é não ser como fosse Jezabel. Você tem que demonstrar uma pessoa honesta. Exemplo, quando você é uma pessoa honesta, você não rouba o que é dos outros. Amém? Você não rouba o que é dos outros. Se você não rouba o que é dos outros, o outro vai ver que você é honesto através das suas obras. Assim também deve ser a sua roupa. Os outros devem ver que você é honesta
né, ou honesto através do modo que você se veste. Muita gente vai falar, tem crente que usa roupa aí até o pé e trai o marido, faz um monte de coisa. A salvação é individual. Então não usa o pretexto da pessoa para você poder pecar também, porque eu tenho certeza que se a pessoa for pro inferno, você não vai querer ir. Mas se vestir que nem ela quer, você vai querer se vestir. Então você vigia, amém? Então a Bíblia está falando aqui, para as mulheres usarem trajes, se enfeitar com trajes honestos, amém? Com pudor e modéstia. Pudor, com respeito e modéstia. Não com tranças. Por que trança? Porque o cabelo da mulher representa o véu, então ele deve estar solto. Amém? Quando você usa a trança, é como se você estivesse, né, sei lá, amarrando o seu véu, digamos assim. Né? Então quando você usa o cabelo solto, você está demonstrando que há um véu sobre ti. A Bíblia diz isso também. Amém? Não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos custosos, mas como convém às mulheres de fazerem profissão a servir a Deus com boas obras. Amém? Então vou ler de novo sem picado para você entender. Que do mesmo modo todas as mulheres se ataviem com trajes honestos, com pudor e modéstias, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos custosos. Falamos da trança, agora vamos falar de roupa cara. Eu não sei da onde surgiu essa doutrina maluca de falar que a mulher tem que ir com a roupa mais cara para a igreja. Eu não sei da onde saiu essa passagem de que a mulher tem que ir para a igreja cheia de joias, brinco, anel, cordão, a não ser sua própria aliança que ela carrega de casamento. A própria Bíblia está dizendo para a gente aqui em 1 Timóteo 2, 9, que a mulher deve se arrumar com pudor e honestidade. O que é pudor e honestidade? Você que é crente, agora o negócio vai apertar um pouco. Vai chamar de machista, você pode chamar do que você quiser, mas eu estou falando da palavra, não o que eu quero. O que eu quero, o que eu acho não interessa. Amém? Ou sim o que Deus quer para a sua vida. Não com trajes decorosos, nem com ouro, nem com trança, enfim. A mulher, quando você olha para a mulher de Deus, você tem que enxergar uma mulher santa. Porque a própria Bíblia diz no versículo seguinte, e deve agir com profissão, né, de servir a Deus. Ou seja, o papel da mulher cristã é servir a obra de Deus, tanto em corpo, quanto em mente, quanto nas atitudes, tanto para homem, tanto para mulher. Mas aqui está falando especificamente para mulher. Então, ou seja, quando a Bíblia diz se vestir com honestidade, sobriedade, Deus está falando que não é para a mulher usar saia justa, saia para cima do joelho, consegue entender? Não é para a mulher chegar na igreja com brincão, cabelo preso e um monte de coisa. E o principal, eu estou falando que Deus falou para minha mulher tinha costume de usar calça jeans na igreja, na rua, aliás, usar saia dentro da igreja e na rua usar calça jeans. Aí Deus falou para ela, para quem você serve? Que costume você está seguindo? Ou você usa calça dentro e fora da igreja, ou você usa saia dentro e fora da igreja. Minha mulher optou em usar saia, e até o pé, ou de preferência abaixo do joelho. Por quê? Se você usar saia dentro da igreja, amém? E lá fora você usa calça, você está mostrando aquela passagem de Elias. Lá dentro você é de Deus, e lá fora você é de Baal. Entende? Lá dentro da igreja você está servindo a Deus, e lá fora você está servindo o mundo. Eu já fui em centenas de milhares de lugares, onde você vê com a irmã é crente só pela roupa. Você vê ela ali com um sapatinho, uma saia jeans, não apertada, porque o que tem feito na cabeça das mulheres é ir com a saia até o pé, ou um vestido até o pé, mas a roupa justa. Irmã, me desculpa dizer, mas isso é prostituição. Você está querendo demonstrar para a pessoa que você tem curvas. Você está querendo demonstrar para os irmãos da igreja que o seu corpo é um templo de prostituição. Apertou, né? Pois eu vou mostrar para você vou mostrar dentro da palavra daqui a pouco, você vai ver. Se você usou saia dentro da igreja, você tem que usar fora. Porque você vai encontrar irmãos na rua, você vai encontrar pessoas que você evangelizou, pessoas que você convidou na rua também. Mas as mulheres fazem o quê? Além de usar trança,
Ah, mas isso daí já faz tempo. Tá bom, mas a palavra é a mesma. Se esse Deus, se essa Bíblia é ultrapassada, o Deus que mandou escrever ela, lembrando que ela é inspirada por Deus, ele também é ultrapassado. Então por que você vai servir ele? Vai servir só as partes que te quer? E a hora que Jó falou, com bom grado recebeu a parte boa, e com bom grado também tem que receber a parte ruim. Não é assim? Então quer dizer que você vai para a igreja só na hora que é para adorar, mas na hora que entra a doutrina você sai fora? Ou você é ovelha e é cuidado pelo bom pastor que é Jesus, ou você que é bode e é escrava do diabo. Consegue entender? Então a Bíblia manda a mulher se vestir com honestidade, decência e pudor. Não com roupa cara, nem custosa e nem decorada. Irmã chegar na igreja cheia de brilho. Irmã usar salto alto para poder demonstrar elegância. Irmã, Deus quer que você seja o mais humilde possível no se vestir. Entende? Você pode comprar uma roupa nova, você pode usar uma roupa nova, mas essa roupa tem que representar que você é de Cristo. Essa roupa tem que mostrar que você não é do mundo. As irmãs usam roupa até o pé, mas quando usa roupa até o pé, usa aquela roupa justa, né? O vestido chega para assim, mais colado, meu irmão, do que uma capinha de celular, que fica justo com o celular. E não é isso que Deus quer. Deus, ele quer que as pessoas olhem para você e falem, ó, aquela irmã ali é de Deus, porque ela usa roupa nova, mas a roupa dela não é cara. Ela não paga R$500, 400, 450 numa saia. Ela não usa uma blusinha decotada. Ela não usa uma roupa justa para poder marcar os seios. Ela não usa um salto alto. E eu quero mostrar para vocês na Bíblia que as mulheres são proibidas de usar salto alto. A não ser se for salto médio para pequeno. Eu quero mostrar para vocês na palavra que a mulher é proibida de usar calça fora da igreja e saia dentro da igreja. A mulher tem que ser a mesma pessoa sempre. Lembra que Elias falou? Até quando vocês vão ficar em dois pensamentos, né? Vagueando em dois pensamentos. Ou você serve a Deus ou você serve a Baal. Consegue entender? Ou você faz a vontade de Deus ou você faz a vontade do inimigo. Lembrando que a Bíblia fala que aquele que é amigo do mundo automaticamente se torna inimigo de Deus. Ah, mas irmão, mas no meu serviço eu preciso usar calça. Deus sabe da minha necessidade. Amém. Deus sabe da sua necessidade. Mas você vai usar às vezes uma calça que vai expor, escandalizar o seu corpo. Amém? E não vai mostrar que você é cristã. E principalmente o seu modo de falar tem que ser diferente, o seu modo de agir, porque você ama a Deus. Lembra das passagens? Se você ama a Deus, você vai obedecer. Você tem que amar a Deus com toda a sua força, tem que lutar contra a sua carne. Se você crê na Bíblia, a Bíblia mesmo falou, né, sobre a Escritura ser inspirada. Então isso aqui não é falácia que eu quero. Eu vou mostrar para você aqui dentro da palavra. Eu estou pausando tanto porque eu gosto de ler para as pessoas entenderem que não é o meu entendimento, não é o que eu quero, mas sim a palavra. Porque você chegar e falar um monte de eu acho. Você acha tanto que daqui a pouco você vai começar a achar coisa que não deve. Amém? Então abre sua Bíblia. Acabamos de falar 1 Timóteo 2,9, você lê e medita lá e obedece. E agora nós vamos em 1 Pedro 3 em diante. Olha o que a Bíblia fala. Semelhante vós, mulheres, sede, ou seja, né, sujeita a vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pela parte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Né? Ou seja, o homem também deve amar a sua mulher e deve haver uma concordância ali. Considerando a vossa vida casta em temor, ou seja, a vida da pessoa tem que ser casta em temor. Lembra quando eu falei lá, Mateus 22, 34 e diante? O temor, ele traz obediência. Né? A nossa vida tem que ser cheia do temor de Deus. Né? Será que o que eu estou fazendo, será que agrada a Deus? Será que é da vontade de Deus? Amém? Então, a Bíblia está aqui. Ó. Então vamos continuar lendo. O 3. O enfeite dela, da mulher, não seja o exterior, no frisado do cabelo, no uso de joias de ouro, na compostura de vestido. Ou seja, a Bíblia está falando, no versículo 3, que o enfeite da mulher não tem que ser do lado de fora. Lembra que eu falei para vocês que ia aprovar na palavra? Uma roupa cara, joias, anel, relógio caro, brilhoso, roupa brilhosa, roupa justa, salto alto. Não, a Bíblia fala que o enfeite da mulher tem que ser interior. Ou seja, a mulher tem que mostrar que ela é uma serva de Deus de dentro para fora, não de fora para dentro. Você consegue entender isso? E no frisado do cabelo. Naquela época já existia luzes. Se Deus te deu um cabelo preto,
Por que você vai pintar seu cabelo de rosa, loiro, azul? Por que você vai fazer mecha? Por que você vai fazer? Por que você vai fazer isso no seu cabelo? Sendo que a Bíblia diz que tudo isso daí é vaidade. Lembrando que quando Salomão falava que tudo é vaidade, o significado da vaidade é vontade própria. Ou seja, tudo é vontade própria. Mas lembrando que para a gente ser um verdadeiro servo de Deus, nós devemos abrir de mão da nossa vontade própria. Se eu mentia, eu não vou mentir mais. Se eu era avarento, eu não vou ser mais. Se eu enganava, eu não vou enganar mais. Se eu matava, eu não vou matar mais. Se eu me prostituir, eu não vou me prostituir mais. É se contrariar, porque se você for fazer tudo o que você quer, você vai acabar perdendo a salvação. Amém? Vamos continuar no 4. Mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhos, do qual vocês são filhos, fazendo o bem, não temendo nenhum espanto. Então, deixa eu resumir para vocês. O que a Bíblia está dizendo? Que tanto o homem quanto a mulher devem se vestir como os homens e as mulheres de antigamente. Você conseguiu entender como que Deus ele se importa até com a sua veste? Né? Porque quando a Bíblia está falando que quando a gente se veste com educação, né, espiritual, nós estamos demonstrando que nós estamos sujeitos à palavra de Deus e que nós habitamos um espírito passivo. Olha a importância da palavra, olha a profundidade. Quando você se veste bem que eu falo comportável, né, de um modo comportado, você está mostrando para as pessoas que você não está endemoniado com o espírito da prostituição e vaidade. Conseguiu entender? A Bíblia fala que o homem e a mulher deve ter postura no se vestir. Esse negócio de terno alinhado, justinho, que fica destacando as partes dos homens, fica destacando o peitoral, irmão, deixa eu falar para você, Deus pode te usar no que for, mas isso não está agradando a Deus. Por que não está agradando a Deus? Por que não está agradando a Deus? Porque você está mostrando, varão, que na sua vida você é usado, você conseguiu ter uma certa intimidade com Deus, mas você faz o que você quer. Você também é mulher de Deus. Fala pra mim, por que você usa um salto? Você quer entrar elegante na igreja? Não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja mais humilde das humildes. Você chega na igreja e quer usar um vestido justo, a palavra acabou de falar que você deve ser submisso ao seu marido. E se você é submisso ao seu marido, você vai cobrir o seu corpo. Porque seu marido também tem que estar com o corpo coberto. Porque assim se faz uma boa serviço a Deus. Consegue entender? Eu não sei por qual motivo as mulheres usam roupas justas dentro de uma igreja. Ou fora de uma igreja. Porque se você está em espírito dentro, você tem que viver em espírito fora da igreja também. As mulheres chegam na igreja e falam, eu tô de saia. Mas sempre tem aquele toquinho, tipo assim, esse é o meu toque, o meu porquê. Usa a saia, mas usa justa. Ou curta. Ou vestido colado no corpo. Irmãs, a Bíblia acabou de falar que quem se veste com enfeite exterior, ou seja, está enfeitado por dentro da graça de Deus, e quem se veste com moderação, está demonstrando que dentro dela existe um espírito pacífico. A palavra acabou de dizer. 1 Pedro 3 e diante. Dá uma meditada lá. Quando você se veste justo, vaidoso, faz aquele topete, faz aquelas luzes, faz um monte de porcalhada, e coloca um monte de anel, relógio que brilha, e não sei o que, e a mulher também, você está demonstrando que você está endemoniado. Conseguiu entender? Não é julgo, não é palavra. Porque se a Bíblia está dizendo que quando você se veste em santidade, você está demonstrando que dentro de você tem um espírito pacífico, quando você se veste com escândalo, você está demonstrando que dentro de você não tem um espírito pacífico, mas sim um espírito atribulado. Amém? Eu sei que você deve estar se estribuchando aí. Ah, irmão, você é muito religioso. Não, lembrando que a Bíblia ela é inspirada, não é o que a gente quer, é sim o que Deus quer. E se você é o verdadeiro servo do Senhor, você vai entender como se vestir. Hoje em dia, a maioria das roupas são roupa justa. Lembrando que o homem é a glória de Deus. Jesus usava roupa justinha?
Não, não usava. Jesus usava topete? Não, não usava. Porque a Bíblia diz que Jesus ele não tinha beleza, não tinha algo que fizesse com que as pessoas viessem até ele. Então, ou seja, pela beleza. Então Jesus ele era uma pessoa natural. Responde para mim, irmã, para que você faz a sobrancelha? Para que você passa batom? Para que você pinta a unha? Lembrando que tudo isso daí é costume do Egito. Principalmente tomar cerveja, tá, irmão e irmã? Para que você vai seguir o costume do Egito, sendo que a Bíblia fala para nós sermos natural? Conseguiu entender a profundidade da palavra? Eu vou repetir. A Bíblia fala que o homem e a mulher ele devem se vestir demonstrando que tem um espírito manso. Ou seja, quando você vê... e mais, a Bíblia diz também se vestir como as mulheres de antigamente. As mulheres de antigamente não usavam salto. As mulheres de antigamente não passavam batom. As mulheres de antigamente não pintavam a unha. As mulheres de antigamente não pintavam o cabelo. As mulheres de antigamente não usavam roupa justa. Consegue entender? Então, você se vestir que nem antigamente agrada mais a Deus do que você se vestir que nem você está na moda. Então, no seu serviço, comece a usar saia abaixo do joelho, não apertada e não justa. Porque se você quer mostrar seu quadril, você quer mostrar os seus glúteos, suas pernas, seus seios, você quer mostrar a curva do seu corpo, você está demonstrando que você está se oferecendo. Você está se mostrando que você é casada, mas você não tem nenhum respeito pelo marido nem pela sua doutrina, a doutrina da palavra. Você está demonstrando... irmão, mas eu uso uma roupa assim porque eu sou magra, mas eu tenho muito seio, eu tenho muito glúteo, eu tenho não sei o que, irmã. Não interessa. Usa sobretudo se for preciso. Mas quando a pessoa olhar para você, ela tem que entender que você é de Deus. O seu modo de se vestir é sóbrio. Por que sóbrio? Porque não é embriagado pela vaidade, pela luxúria e pela sensualidade. Sóbrio é uma pessoa que não tem nada sobre si a não ser Deus. Exemplo, se você bebe, você não está sóbrio, você tem uma influência de um álcool, né? Se você mata, você está sob a influência do espírito da morte. Se você é violento, você está sob influência, na influência da ira. Então você não está sóbrio, você está sendo embriagado. Ou seja, você está sendo motivado por algo. Então quando você é sóbrio, você não é motivado por nada. Nem por roupa da moda, nem por esmalte da moda, nem por sobrancelha da moda, nem por luzes da moda, nem por batom, nem por nada. Você é sóbrio. E a Bíblia acabou de falar: se vista que nem as mulheres de antigamente, as santas mulheres de Deus. Aí Deus faz o exemplo de Sara. Consegue entender? Mas irmão, você está ultrapassado. Tá bom, então se a palavra que eu estou pregando para você é ultrapassada, Deus também é. Então vai ver, o inferno não existe mais, o céu também é uma promessa que não existe mais. E por que esse vídeo tão extenso falando tanto de roupa? Irmão, a gente entra dentro das igrejas hoje em dia, a gente vê em cima do altar pastor com terno justinho, topete lá em cima, não tô falando só porque eu não tenho cabelo mais não. Topete lá em cima, luzes, aquele pezinho, né, bigodinho, tal, terno tão justo, tão justo, tão justo, que o irmão não consegue nem esticar os braços, ou dobrar, aliás. Aí você vai olhar para a mulher tá com a mulher tá coberta do pescoço até o pé, mas o salto é desse tamanho. O vestido é tão colado, tão colado, tão colado, que se você reparar bem, né, não tô falando para reparar, mas se você reparar bem, você consegue ver até as veias da irmã. Irmãos, isso não é igreja de Deus. Mulher usa shortinho, decote, calça leg. Do mesmo jeito que você é dentro da igreja, você tem que ser fora. Se está em espírito, viva também em espírito. Contraria a sua carne. Se enche de Deus. E não cai nessa. Aí tem gente que usa saia até o pé e tá atribulada, tá não sei o que. Deixa ela, porque eu falo e repito, se ela for pro inferno, você também não vai querer ir. Entendeu? Então, porque se ela for pro inferno, você não vai querer ir. Mas por que ela, quando usa as coisas do mundo, você vai querer usar? Porque é prazer para você? Gálatas 5, 16 em diante. Vai falar que uma das coisas das obras da carne é sensualidade. Consegue entender? É prostituição. E eu quero que você me responda. Para que você vai usar da prostituição, da sensualidade dentro da casa de Deus? Você quer lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Por que você vai fazer isso? Amém? Então, entenda. Entenda. Chega no seu pastor e paga o preço que nem João Batista pagou. Às vezes o senhor perder a cabeça e ficar de banco. Não estou falando para você responder o seu pastor. Vai chegar no seu pastor e começa a falar: seu pastor, eu andei notando aqui dentro da palavra que o jeito
né, que as irmãs se vestem, sobem no altar, o jeito que o irmão se veste, não é um jeito que diz com a palavra. O que nós devemos fazer? Se o seu pastor for um homem de Deus, ele vai falar para você, ó, desculpa. Lembra quando Jesus falou que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada, juízo? Então, é a hora que você paga o preço para ser crente. Se o seu pastor for carnal, rebelde, meu irmão, ele vai atazanar na sua, vai arrumar 1000 desculpas para poder defender o argumento dele. Mas o que você deve fazer? Permanecer na igreja, orar por ele, falar, Senhor, tira a vaidade dele, tira a hipocrisia, e não fala mais nada, não discute, só ora. E pede para Deus te dar força, porque o levante é pesado. Porque uma igreja, quando está embriagada na ganância, na avareza, na sensualidade, na mentira, irmão, isso daí é terrível. É a igreja que Deus até passeia ali no meio, digamos assim, né? Não posso falar que não tem Deus, mas Deus dificilmente permanece, porque você faz o seu próprio eu. Amém? Então, medita nessa palavra que foi dita. Medita. E começa a se analisar. Amém? E eu já vou deixar para você bem mastigadinho. A revelação dessa palavra toda é o seguinte. As mulheres de antigamente usavam roupa justa, usavam roupa apertada, usavam biquíni na praia, usavam decote, mostravam os seios, usava salto, batom, enfeite, pintura no cabelo. Ah, mas essa época é machista. Se você acredita que a Bíblia é machista, você está dizendo que quem mandou escrever que é Deus também é machista. Isso daí é uma baita uma falta de respeito. E o castigo é grande. Por quê? Porque você está sendo incrédulo com a palavra de Deus. E quando você é incrédulo, você é rebelde. E quando você é rebelde, o diabo vem, ó, e caceta você sem dó. Porque rebelde foi feito para ser pisado. Lembra quando Jesus disse para os apóstolos, você é a luz do mundo e o sal da terra, né? Seja luz no meio das trevas. E para que serve o sal sem gosto? A não ser para ser pisado pelos homens. Se você não está dando gosto para Deus no seu vestir, no seu falar, no seu agir, você não serve para nada a não ser para ser pisado pelos homens. Agora, se você é uma pessoa que você quer dar gosto para Deus, você tem que agradar a Deus nas suas obras, no seu falar, no seu vestir, no seu comportamento, em tudo. Eu tentei fazer um vídeo curto, mas não dá, porque a igreja hoje está complicada, irmão. As irmãs e os irmãos, a irmã dentro da igreja usa uma roupa, lá fora usa shortinho, biquíni. Deixa de, sabe, de cumprir a vontade de Deus por fazer a vontade própria. O irmão dentro da igreja usa uma roupa, lá fora ele usa, fica sem camisa, põe brinco. Irmão, brinco na orelha é sinal de escravidão. Tá? Nós vivemos a época da graça e dos gentios, mas isso que eu li para você está no Novo Testamento. Faz parte do mandamento espiritual. Certo? Porque Deus ele pode usar um cachorro, uma jumenta, um bêbado, pode usar quem for para poder transmitir a palavra. Eu entendo isso. Deus ele pode usar quem for. Às vezes pode chegar uma irmã ali toda escandalosa, desviada, mas Deus quer usar a boca dela para até testar sua humildade. E eu entendo isso, eu recebo o que ela falar, porque eu tenho o Espírito do Senhor com a glória de Deus, e eu vou saber quando é Deus falando ou não. Consegue entender? Mas agora, quando você é crente, praticante, irmão, é diferente. É diferente. Quando você é crente, praticante, já é outra história. Quando você vai evangelizar, quando você vai pregar, quando você vai dirigir um culto, quando você vai fazer o que Deus quer, é diferente. Irmão, eu tô até suando, ó. Deus vai mandando falar, tô até suando, a janela lá atrás está aberta. Consegue entender? Então, irmãos, medita na palavra do Senhor e abra de mão de uma vez por todas da sensualidade. Abra de mão de uma vez por todas, que eu vou falar, eu vou repetir. Se, quando você se veste decentemente, que nem as mulheres e os homens antigamente, que são homens e mulheres santas de Deus, você demonstra que você está com o espírito pacífico. Quando você não se veste assim, quando se veste com vaidade, com escândalo, luxúria, sensualidade, você está demonstrando que dentro de você tem um espírito atribulado, um espírito de prostituição, um espírito, sabe, mundano. Então, quando você está vindo para a igreja, uma coisa, venha como estás. Mas quando você já faz parte do altar, quando você dirige o culto, você já está dentro da igreja, já tem já um tempo, né? Deus já está te usando para entregar palavras, irmãos, muda a sua veste. Às vezes, tem igreja, desculpa que eu vou falar aqui agora, mas às vezes tem igreja que é tão rígida, tão rígida, tão rígida, que quando você entra, a pessoa ela é rígida no falar, mas a filha tá lá usando uma calça jeans, né? Posta foto fazendo curva. Irmãos, a rede social tá cheia de pessoas
que fica postando foto bem arrumado e coloca lá filho ou filha do rei. Meu irmão, pelo amor de Deus, eu não vou te julgar não, mas você está demonstrando que você é filho da vaidade. Irmãs com roupa justa, tira foto e né, empinando o glúteo assim, bate aquela selfie, né? E fala, tô até aqui porque Deus me sustentou, irmão. Pelo amor de Deus, irmã. Não é assim que as coisas funcionam. Sabe o que você está demonstrando? Que você é hipócrita. Que você não consegue absorver ou servir a palavra conforme ela é. Eu sou uma pessoa de 30 anos de idade. Né? Querendo ou não, eu sou novo. Vivi muita porcaria do mundo. Mas eu entendo que a Bíblia, né, a palavra do Senhor, ela requer um caminho de santidade, de renúncia. Se você matava, você não mata mais. Se você mentia, você não mente mais. Se você rouba, você não roubava mais. Se você era avarento, você não é mais, porque a avareza, negar as coisas para os outros, é idolatria. Quem é idólatra não entra no reino do céu. Se você é uma pessoa que se vestia que nem uma prostituta, que nem um gigolô, né? Você se veste como uma pessoa de Deus. Se você é uma pessoa que você era acostumado a fazer o que você quer, você não faz mais. Isso que é ser pessoas de Deus. É renúncia. Consegue entender o que é renúncia? No começo você vem para a igreja porque você está destruído, você está arrebentado, você está gasto, você está cheio de um monte de coisa. Mas e quando você começou a receber força de Deus, santidade? Quando você começa a se aproximar de Deus? Será que só Deus vai poder dar bênção para você sem te pedir nada? Será que quando Deus pedir para você, lembrando que a Bíblia fala que quem obedece todos os mandamentos, não estou falando lei, Antigo Testamento, quem obedece todos os mandamentos, esse é chamado de filho de Deus. E isso que eu acabei de ler para vocês também é um mandamento que o Senhor manda. Amém? Então você deve entender. Eu gosto de gravar vídeo bem simples, assim, sem muito enfeite, para você entender. Né? Para você entender que às vezes não adianta eu fazer um vídeo caprichado e a palavra ser vazia. Se prepara para ser uma pessoa, um exemplo de Deus. Quando você chega para dar uma palavra para uma pessoa e a pessoa olha, ela vai ver suas vestes, o seu modo de falar, ver que a sua roupa não é cara, ver que você não é enfeitado, ver que a pessoa vai olhar e falar assim, opa, calma aí, a pessoa é humilde, então vamos ver o que ela tem para falar. Professor, eu já falei, profecia, revelação, eu recebo de qualquer pessoa que for cristã, que tiver fé. Porque eu sei, Deus me deu o Espírito do Senhor para poder, né, diferenciar as coisas. Mas como que você vai botar fé numa pessoa, exemplo, você está em adultério, né? Você está em adultério. Aí a pessoa chega e fala para você assim, irmão, não é para você adulterar mais, assim diz o Senhor. Amém. Aí você para de adulterar. Aí você vê que Deus usou a boca daquele irmão para poder falar, e você entra dentro da igreja. Aí você vê sensualidade, luxúria, avareza, escândalo, você vê um monte de coisa. Você vai olhar e falar assim, meu adultério não é nada. Ou a minha mentira não é nada. Consigo entender? Ou a minha sexualidade também não é nada, porque você está vendo a igreja toda torta, irmão. Estou falando para jogar sujeira para debaixo do tapete, estou falando que você está vendo uma igreja toda torta, ela vai cobrar o que de você? Eu sinto muito em lhe dizer, se você frequenta uma igreja que não tem doutrina porque você se sente bem, eu tenho uma notícia ruim para te dizer. Você está mais errado do que quem está pregando. Porque você tem que procurar ler a palavra e não receber tudo mastigado. Amém? Você tem que ler a palavra e ver o que o Senhor tem para falar para você. Vocês estão conseguindo entender isso? Então vamos resumir mais uma vez. Crente não vai para a praia para usar biquíni. Crente não, mulher não usa roupa colada. Não pinta o cabelo, não faz mecha, não faz luz, não faz sobrancelha. Amém? Né? Ainda às vezes a sobrancelha até vai, porque às vezes as mulheres têm umas taturanas assim que a senhora parece minha barba. Então às vezes a sobrancelha até vai, se for do modo modesto. Mas pintar a unha, usar shortinho, usar calça jeans, chegando no seu patrão e falar para ele assim, ó, eu sigo uma lei, um regimento, e eu preciso usar uma saia, nem que for da cor do uniforme. Eu vou usar a blusa por cima do uniforme e eu vou usar uma saia da cor do uniforme. E se ele for contra ti, irmão, ou irmã, seja perseverante, que o Senhor ele vai te honrar. Ai daqueles que perseguem o povo de Deus. Consegue entender? E outra, tem um principal. Você é homem de Deus e você é mulher de Deus, que você faz as pessoas perceberem ou reparar no seu corpo e tropeçar. Você sabia que você está fazendo essa pessoa ir para o inferno e você pode ir para o inferno também? Como? A Bíblia diz que é melhor você amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço e se lançar em alto mar do que fazer uma ovelha tropeçar. Amém?
Se você faz isso, você pede perdão para Deus, não faz mais. Jesus está falando que é melhor você fazer, é melhor você se matar, não estou falando para você se matar, mas ele diz que é melhor você se matar do que você fazer uma pessoa tropeçar. Quando você põe, e ai daquele por qual vier o escândalo, ou seja, ai daquele que faz a palavra de Deus escândalo. Se você coloca, você vai lá, treina, puxa seus ferros, né, dá umas marombadas, aí você se veste, que é aquela roupa que todo mundo tem que olhar para você. Você pega um novo convertido que está vindo, um irmão que já tem problema com pornografia, ele vai olhar para você e vai cobiçar. E a Bíblia diz, Jesus ele fala que não é apenas pela conjunção carnal que um homem peca, mas sim se olhar e cobiçar, ele está pecando como se estivesse cometendo adultério. Conseguiu entender a gravidade? Então, irmã, você vai lá e coloca uma roupa. Aí acabou de vir da igreja, acabou de vir um novo convertido com problema de pornografia. Aí ele vê você ali toda deslumbrante, né? Vamos falar assim. Ele vai olhar pra você, ele vai te cobiçar. Só que ele tá te cobiçando porque você tá expondo as suas curvas, então você tá fazendo ele tropeçar. E aí daquele, é melhor que se mate do que faça o irmão tropeçar. Aí vamos lá, pastor, você é marombeiro, né? Tá treinando, aí chega na igreja com os bíceps, os peitorais estourando, aquele terno alinhado. Aí você pega uma irmã que já teve, né, vício por sexo. Ela vai olhar pra você e fala assim, nossa, olha esse pastor. Irmão, eu tô falando com pessoas adultas dentro do mundo espiritual. Chegar na casa dela, o que vai impedir ela de cometer um ato pecaminoso? Vocês sabem do que eu tô falando. E pensar. Porque do mesmo jeito que o homem peca, a mulher também peca no pensamento. Jesus disse, não foi eu. Aí você tá fazendo aquela mulher tropeçar através do que você tá expondo pra ela. Você tá mostrando pra ela que você tem um conteúdo. Conseguiu entender? Agora, quando você, homem e mulher, se veste dignamente diante de Deus, o que você está fazendo? A pessoa olhou para você e cobiçou, aí o problema é só dela. Mas quando você faz ela cobiçar, você, o seu corpo, é você que está fazendo ela tropeçar. Então, a vestimenta vai muito mais além. E se você, mulher, me perdoa, e homem falar, e o problema é de quem olha, eu não sei nem qual Deus que você está servindo. Continue dentro da igreja e deixa Deus te santificar. Mas a Bíblia fala que dentro de você não tem um espírito pacífico, mas sim um espírito, né, de tribulação. Amém? Então que Deus abençoe vocês. Espero ter falado bastante. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, independente da denominação. E não importa o que vão falar, você tem que falar assim, ó, a Bíblia diz que ela não foi escrita, né? Escrita por vontade própria, mas sim foi inspirada por Deus. Ou seja, Deus mandou o homem escreveu. Consegue entender? Nós estamos falando de homens que serviram a Deus verdadeiramente. Então qualquer pessoa falar pra você que você tá errado, fala assim, não, tá na Bíblia. E se te chamarem de fanático, perdoa, porque ou não consegue chegar no grau de intimidade que você chegou com Deus, ou não consegue ter a revelação da palavra, ou é rebelde. Esse daí se deixa tratar com Deus. Mas não tenha medo de demonstrar que você é santo diante de Deus. Cubra-se, mulheres, do alto da cabeça até a planta dos pés, independente se tiver no calor, porque lá, os lados do Egito, Israel, o calor era pior e o povo suportava. Consegue entender? Você, homem de Deus, também, cubra-se e vista-se decentemente. Homem não pode usar brinco, para com esse topetão. Mulher também, para de ficar usando batom, usando maquiagem, porque a Bíblia vai mostrar claramente. Você pode pegar para mim centenas de versículos. Ah, mas Deus mandou Esther se arrumar para poder ser atraente para o marido dela. Então Deus mandou ela se arrumar naquela época, porque foi uma tática que Deus deu para Esther. Mas no Novo Testamento, as mulheres não têm que estar conquistando rei nenhum para o povo judeu não ser morto. Consegue entender? E no Novo Testamento a Bíblia fala, se você obedecer todos os mandamentos espirituais, você vai bem, você vai prosperar. Bem? Então você, pastor, começa a praticar isso dentro do seu ministério. Ministra com carinho. Faça uma reunião só com mulheres, né? Tanto obreiras, tanto ovelhas. Faça uma reunião só com os obreiros também, do modo que você quiser, mas converse. E não admita erro dentro da igreja. Porque se uma pessoa, uma ex-prostituta, vamos imaginar o tamanho da situação, para finalizar. Uma ex-prostituta, ela faz academia, me perdoa, ela faz academia, ela toma hormônio, ela se cuida. E ela usa aquela roupa que deixa a mulher, você olha assim, você fala assim, não, essa daí tá pronta pra guerra, né? Aí ela faz academia e tal. Quando ela entra dentro da igreja, se ela não vê as irmãs vestidas em santidade,
Ela fala assim, pô, mas aquela mulher ali, ela me entregou um mistério pra caramba, ela ora, eu sinto Deus na vida dela e ela pode se vestir do jeito dela. Eu também posso me vestir do meu. Ela vai colocar aquele vestido pra guerra, aquele vestido pra boate, aquele vestido que ela fazia programa, ela vai se vestir assim. Consegue entender? Mesma coisa o homem veio do fisiculturismo e tal, aí ele chega dentro da igreja, tá com o corpo todo trabalhado, aí ele chega lá e vê o pastor dele usando terninho alinhadinho. Aliás, se o pastor pode, eu também posso, porque ele tá dirigindo. Aí ele começa a usar a roupa alinhadinha, as irmãs já, já vai crescer os olhos do irmão. Consegue entender? Então, isso vai muito mais além do que a gente imagina. Vista-se com pudor. Para, mulheres, com essa roupa agarrada, né? Para que esse negócio de querer ser, de mostrar, porque a Bíblia mesmo fala que vocês devem se vestir com decência e com pudor. Amém? Deus abençoe vocês grandemente. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. E compartilhe esse vídeo, irmão. Manda o link pelo WhatsApp, que o vídeo é comprido. Manda pelo WhatsApp. Vou postar no meu Facebook. Compartilhe e vai para esse vídeo, para a gente acabar com o câncer da sensualidade dentro da igreja. Como que você não quer que o adultério impera dentro do seu ministério e a santidade reina, sendo que você não coloca um ensinamento saudável sobre suas ovelhas? Uma pessoa que veio da igreja com problema de pornografia, eu já conversei com muitas pessoas que têm problema assim. Elas falam que elas vão enxergar a mulher somente como produto, objeto sexual. E as mulheres também vão falar que vão enxergar o homem somente como objeto sexual. Para isso acabar no seu ministério, todo mundo deve estar vestido decentemente, porque o inimigo não vai conseguir entrar. Se o cara tiver um problema na rua é uma coisa, mas um problema dentro da igreja, e do mesmo jeito que você se veste dentro da igreja, você tem que se vestir fora. Amém? Evita, mulheres, usar calça jeans, ou seja, parem de usar calça jeans. Parem de usar leg, short, biquíni, todas essas palhaçadas. Parem de usar salto. Começa a usar salto médio para pequeno. Para de querer andar na igreja marchando de um jeito que todo mundo olha. Você olha, parece que está vendo um cavalo. Quando você olha a irmã, querendo que todo mundo chame a atenção dela. Para de querer usar vestido justo ou saia justa que vai destacar seu quadril e seu glúteo, porque você está mostrando que dentro de você tem um espírito de prostituição, não um espírito de uma serva de Deus. Amém? Então que Deus abençoe vocês. E não se esqueça, um servo ele é conhecido primeiro pela roupa, depois pelo modo que fala, depois pelo modo que age. Na verdade, você passa vergonha quando você vai falar com uma pessoa, até mesmo morador de rua que lê a Bíblia, você vai chegar e falar para ele assim: eu sou a mulher de um pastor, eu sou um filho tal, eu estou na igreja todo dia. O irmão vai olhar para você e falar assim: amém, mas você precisa aprender mais. Então é vergonha para você mesmo, você está envergonhando a palavra de Deus. Amém? Então que Deus abençoe vocês grandemente. Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e sua família. Meu WhatsApp vai estar na descrição. Você que tem um câncer, você que tem um problema financeiro, você que está passando por divórcio, por destruição, seja lá o que você estiver fazendo, me chama no WhatsApp. Eu vou conversar com você, eu vou interceder por você, vou orar. E em nome de Jesus, Deus vai dar vitória. É de graça, tá? Não vou pedir seu dízimo, não vou pedir sua oferta. É de graça. De graça nós recebemos o dom do Senhor, que vem do Espírito do Senhor que nos dá poder, e de graça nós damos. Amém? Deus abençoe você.